uma morte do modo mais humilhante, mais exacerbado, mais vergonhoso, mais cruel da época. Uma agonia e uma morte lenta. Nós vamos falar aqui, resumidamente, de uma forma simples, para que possamos entender como foi a crucificação e a morte de Cristo. Se você não é inscrito, eu quero convidar você a se inscrever, deixe o seu like e o seu comentário aqui no canal. Vamos lá? Olá, meus amigos, seja muito bem-vindo, que a paz de Cristo te alcance nesse momento. Olha, eu quero replicar, se inscreva, deixe o seu comentário, mande perguntas se você tiver alguma dúvida de algo que eu tento responder, tá bom? E eu quero fazer aqui no vídeo uma conjectura. Não quero afirmar a data, não quero falar que foi de uma forma plausível, não, o dia foi esse. Não, eu não estou aqui para afirmar, mas quero conjecturar para que possamos criar o nosso mapa mental para facilitar a nossa comunicação e o entendimento sobre ali a datação e a forma que Jesus foi crucificado. Beleza? Vamos lá. Começa-se numa quinta-feira, Judas traz Jesus e isto é como se fosse uma quinta à noite e Jesus passa sendo julgado a noite inteira. Jesus não dorme de quinta para sexta. Então, Jesus, durante a madrugada, ele está sendo julgado. E Jesus, ele começa a ser julgado, em primeiro lugar, no Sinédrio. Porém, o Sinédrio não cabia ali os assuntos peculiares a tratar a respeito de Jesus, porque o Sinédrio em si é como se fosse uma assembleia de política para tratar sobre assuntos políticos e também assuntos religiosos, mas para chegar um homem ali, para alguém acusar, para julgamento, alguma coisa assim, não era de costume do Sinédrio atuar nesse momento. E o que eles fazem? Pega Jesus e manda Jesus para Pôncio Pilatos. Quando Jesus chega para Pôncio Pilatos, Pilatos ele já estava vivendo algo alvoroçado, vamos dizer assim, no seu trabalho, né? Daquela época ali, a sua política já estava tendo um alvoroço, já estava conturbado o seu gerenciamento ali naquele local ali. Então o que acontece? Pilatos, ele, através dessa situação complicada, ele pega e manda Jesus para Herodes Antipas, para que Herodes Antipas o julgasse Jesus. Só que Herodes, ele não o julga Jesus. O que ele faz? Ele pega ali os conceitos e tudo e retorna com Jesus para Pilatos. E quando Jesus ele retorna para Pilatos, né, como eu mencionei, já estava vivendo um momento difícil na sua política, com muita resistência para julgar Jesus Cristo ali. Pilatos ele propõe uma surra em Jesus Cristo. Só que o grito das pessoas, as pessoas que estavam vendo, observando o cenário que estava lá acontecendo, é que as pessoas estavam empurrando para que Pilatos o condenasse Jesus. Só que Pilatos não encontrava nada. Mas a multidão queria que Jesus fosse crucificado. Isso no período da madrugada, ali da noite, dos julgamentos. Entende-se bem, foi um alvoroço. Tinha pessoas ali, muitas pessoas ao redor, pessoas que Jesus tinha feito milagre, pessoas que Jesus tinha curado, né? Feito as suas maravilhas, pessoas que precisou até mesmo de uma palavra de Jesus, pessoas que não receberam milagre, mas presenciaram os milagres, estavam ali, e também tinha as pessoas que eram contras. Então, essas pessoas que estavam gritando para que crucificasse
Jesus. Então, o que acontece? As pessoas, a multidão, queria a crucificação. Então, Pilatos, ele manda açoitar Jesus e atende o pedido do povo. Jesus foi açoitado quando eu começo a estudar, quando nós começamos a observar de que forma que foi, uma forma violenta, né? É como se fosse algo bélico. Era uma corda, né? Que tinha ossos de carneiro quebrado, algumas fincas, como se fosse esse dedo assim, ó, também nesse chicote. De acordo com o apóstolo Paulo, que quando você pega o Levítico, né, as leis, era 39 açoites, uma quarentena menos um. Então Jesus, quando ele é chicoteado, ele começa ali aquelas coisas, agarrava na pele, grudava, entrava para dentro da carne e arrastava. Arrancavam pedaços do corpo de Jesus. Acredito assim que lá para a segunda, terceira, já o sangue já estava jorrando para fora já do corpo. Eruditos estudiosos, mencionam que era possível ver até as veias de Jesus Cristo, isso mesmo. Então, depois que Jesus é açoitado de uma forma humilhante, de uma forma assim de não aguentar, corpo todo cheio de sangue, ensanguentado, eles pegam uma roupa, colocam sobre ele. Imagine só, quando a gente corta, a gente pega um pano e coloca em cima, ou uma gazinha, e começa a sugar o nosso sangue. Só que isso aconteceu com a roupa, com o corpo de Jesus Cristo. Então aquela roupa grudou no corpo dele, porque o corpo dele estava todo aberto de feridas. Então, quando coloca a roupa em Jesus Cristo, com o passar do tempo vai secar, né? Por causa, nós sabemos que o sangue ali ele seca rápido. E o que acontece? Colocaram uma coroa de espinhos, uns espinhos grossos, 7 centímetros mais ou menos, entraram pela sua cabeça, né? O sangue também desceu. Então, assim, além deles colocarem essa roupa e a coroa, o que acontece? Qual que era o significado daquele povo lá humilhando a Jesus? Que era a roupa de realeza e a coroa de um rei, que era o que Jesus estava dizendo, ou pregava, né? Que era o rei dos judeus e tudo. Então era neste sentido. Então, depois do açoite, eles colocam essa roupa, humilhando, estava sendo zombado, humilhado, né? O mais interessante é que, vamos colocar aqui, no domingo passado, né? No domingo que Jesus entra lá no jumento, que as pessoas recebem ele com ramo, as pessoas alvoroçadas, gritando, Jesus chora nesse momento. Ele sabia que uma parte daquele povo, não generalizando, iria estar ali pedindo para crucificar ele. Entende-se? Então, por isso que Jesus chora. Tem um versículo lá que Jesus chorou. Então, essas mesmas pessoas que o receberam, algumas delas estavam ali agora, zombando, humilhando, cuspindo. Nossa, deve que era até aquela imagem, né? Pô, velho, você curou ontem, e agora? Como vai ser e tudo? Então, assim, era muito humilhante. Para um judeu ficar despido também, nu, era sinal de vergonha. Jesus foi açoitado praticamente seminu. Então já era um sinal de vergonha para um judeu, porque Jesus era judeu. Aí depois que coloca a roupa nele, coloca a coroa de espinhos, eles dão uma estaca de madeira. Muitos vão dizer que era uma cruz, realmente uma cruz, e outros só a estaca, que é o que mais possamos afirmar aqui nos estudos, né? E pesava em torno de 20 quilos, porque a outra parte da cruz já estava lá no local. Então Jesus ele começa a carregar aquela estaca de madeira, não tem forças, e o interessante é que quem ajuda ele é um Simão de Cirene. E o que esse Simão de Cirene estava fazendo? Ele estava festejando a festa de Páscoa, porque era na época de Páscoa quando aconteceu, né, o sacrifício
de Jesus. Então Jesus ele vai pela Via Dolorosa, você pode pesquisar no Google Maps, você joga lá, dá para você ver tudo, é muito interessante. E Jesus vai a caminho do Gólgota. E isso também tá na lei. Então quando Jesus ele começa a ser espiado por nós, ele segue também as leis. Então ele vai para o Gólgota, né? E o que acontece? Cada pessoa que tinha que levar. Então Simão Cirineu ajuda Jesus porque ele estava debilitado, estava sem forças para pegar aquela estaca de madeira ou até mesmo a cruz, né? Então assim, Jesus sai ali daquele cenário e vai lá para o Gólgota, vai lá para o monte, tá? Quando Jesus está crucificado, vamos entender aqui, Jesus está crucificado. Quando ele está crucificado, eles pegam um vinho e um fel para colocar na boca dele. Muitos estudiosos, né, e eu também já vi isso, essas teorias, de dizer que isso era como se fosse algo anestésico. Então Jesus ele rejeita. Por quê? Porque ele sabia que o sacrifício tinha que ser perfeito. O sacrifício que Jesus fez por nós é um sacrifício perfeito. Entende? Então, tá ali, eles tentam dar ele o vinho, mas o fel, né? E sobre a cabeça de Jesus, eles colocam INRI, Jesus de Nazareno, Rei dos Judeus. INRI, que é as palavras, né? E o que acontece? As pessoas que estavam zombando também o acompanhou até o sacrifício, porém também estava ali, né, seus discípulos, porém o João, a sua mãe, eu fico imaginando o cenário que a sua mãe viu ali todo aquele escárnio sobre o seu filho, sabe? A sua mãe observando aquela humilhação que o seu filho estava passando. Então é isso, Jesus estava crucificado ali, tinha o povo, né, que pediu para crucificar e também tinha os seus seguidores. Uma das maiores heresias que é pregada, e eu quero falar que isto é heresia, dizer que Deus virou as costas para Jesus. Desamparar é uma coisa, virar as costas é outra coisa, beleza? Deus nunca, jamais virou as costas para Jesus, até mesmo na cruz. Lógico que ele diz Elohim, Elohim, Labactã, Samactã, uma palavra lá em hebraico lá, que fala Deus, por que me abandonastes? Entende? Deus não virou as costas para Jesus. Uma coisa curiosa é que a cruz que Jesus foi crucificado não era a cruz própria de Jesus. A cruz que Jesus foi crucificado é a cruz de Barrabás. Foi aonde que Pilatos soltou um ladrão, né? Quando a gente olha algo assim, alguém que deveria ser punido, e Jesus estava ali no lugar de Barrabás. Isso significa o quê? Que a cruz não era para Jesus. Então ele morreu ali por nós. Barrabás significa uma outra pessoa, uma pessoa impura, imunda, um lixo de pessoa, assim como nós somos impuros, nós somos imundos, nós queremos sempre ganhar, barganhar, nós queremos sempre estar na frente, nós queremos sempre competir, nós queremos sempre ter o melhor, nós queremos sempre ir ali, sempre vencer, nossa, tudo é meu, é meu, é meu, é meu, nós queremos sempre isso. Então Jesus ele pega a cruz de alguém e ele se faz pecador, ele se faz maldito por mim e por você que me assiste. Beleza? Então, além disso, né? Olha só, dizem, nenhum osso de Jesus poderia ser quebrado, isso era uma promessa. Barrabás era maior do que Cristo. Então, quando ele vai pregar o prego nas mãos, uma mão vai tranquilo e a outra para chegar do outro lado. Barrabás era maior. Eles puxam o braço de Jesus e desloca o braço dele até chegar no buraco. Foi encontrado no ano 1800 uns cravos desse tamanho, aproximadamente 15 centímetros, que eram os cravos que pregavam as mãos de quem era crucificado. E além desses cravos, vamos entender assim,
Quando Jesus ele estava crucificado, entende-se bem, ele ali na sua morte, né, pregado, na sua morte agonizante, era uma morte lenta, então ele estava tendendo. Para ele não morrer sufocado, para ele não morrer de uma forma, por sacrifício, é o que eu falei, ele tinha que ser perfeito, ele tendia, fechava as suas mãos, arrumava algum tipo de força e levantava o seu corpo. Ele levantava o seu corpo para o sacrifício ser perfeito. Até na morte, Jesus nos honrou. Até na morte. Beleza? O sacrifício de Jesus é um sacrifício expiatório. Para nós na teologia, é um sacrifício substituto de Jesus pelo homem na cruz. O vídeo ficou extenso, eu sei. De uma forma simples aqui, isso aqui foi nada que eu falei. Se você não é inscrito, convido você a se inscrever e mande a sua pergunta. Em nome de Jesus.